Eu sou o Rafael, psicólogo, e não se desespere, afinal você não está sozinho. Se não estiver bem, pare por um momento, afinal você não pode avançar ainda. E não se culpe, afinal você não pode refazer. Hoje a reflexão é sobre toda a obra de Neon Genesis Evangelion. Tem spoiler de tudo. Vamos lá. Evangelho é o tipo de história que você pode ter pego vários spoilers sobre toda a história, mas mesmo que você saiba de tudo, sempre vai ficar faltando algo, que você só vai descobrir quando tiver a experiência de assistir. O que você entende desse anime é algo muito pessoal, depende do momento, da época que você tá assistindo. Daqui 10 anos eu posso ver novamente e ter outra perspectiva sobre toda essa história. Robôs gigantes que precisam destruir criaturas maiores ainda, mas o que de fato é importante nessa história são as pessoas que estão ali, dentro dessas máquinas de guerra. Em uma cena fundamental logo no começo do anime, Shinji, o protagonista desse universo, precisa escolher entre obedecer a ordem de seu pai, que ele tanto queria validação, ou simplesmente fugir. Existia muito mais coisa envolvida ali do que o simples ato de pilotar um Eva. Para o Shinji, por exemplo, significava se sentir talvez ainda mais inútil. Afinal, naquele momento se confirmava que o valor dele estava em uma atitude que ele tinha que realizar. O valor dele estava vindo de uma coisa que ele não queria fazer, porque a pessoa que pediu para ele realizar aquilo só o chamou porque precisava dele. Nada mais do que isso. E essa não era o tipo de validação que o Shinji queria de fato, mas fugir e validação é o grande centro de tudo em Evangelion. A minha visão sobre os animes foi algo bem superficial por muito tempo, algo como ver uma história e simplesmente relaxar ou escapar da realidade por um instante. Eu sempre gostei de criar histórias quando criança e os animes me ajudavam a inspirar nisso, mas o que Evangelion mostra durante boa parte dos seus 26 episódios talvez não seja nada inspirador. Essa visão minha sobre as animações mudou bastante quando eu vi Death Note em 2011. Esse anime mudou bastante da minha percepção, basicamente sobre o que também animes podem ser, reflexo de situações e comportamentos de nossa sociedade atual. Ergo Proxy depois me trouxe conflitos existenciais que eu jamais esqueci. Logo depois tive outro baque com o anime de Steins Gate. Me questionei sobre escolhas e sobre minha própria mortalidade. Já em 2022, a história de Evangelion me fez me questionar. Não que eu já não faça isso, afinal eu tô nesse mundo da psicologia há 8 anos, mas a forma com que esse anime me fez questionar foi diferente. Por isso que é uma história que eu jamais vou esquecer. É difícil entender essa obra completa, nem sei se é possível fazer isso, mas acredito que a grande motivação do autor não foi exatamente trazer algo complexo e explicações difíceis sobre robôs e metáforas, mas sim mostrar a complexidade das emoções humanas em seu grau mais profundo. Os personagens desse anime não sofrem exatamente por causa do mundo caótico que é Evangelion, mas sim por suas próprias relações sociais, o convívio humano, as experiências de dor em ter que conviver como um ser humano na Terra, e mostra como boa parte de nossos problemas são relacionados à simples falta de comunicação sobre o que de fato se quer. Abandono, medo, rejeição, baixa autoestima, coisas que provavelmente os mesmos personagens passariam se tivessem uma realidade parecida com a nossa. Afinal, não são os anjos no anime que de fato trazem angústias para o Shinji, Asuka e Rei, mas sim as suas relações na infância, seus convívios ou a falta deles com seus pais. E é claro, o questionamento sobre quem de fato eles são. E apesar da Asuka tentar fazer isso, são questões que não são respondidas pilotando uma máquina de guerra e tendo poder para destruir uma cidade inteira. E as ferramentas que os personagens utilizaram para burlar isso, para lidar com isso, é bem similar ao que eu já utilizei e que talvez você já tenha utilizado também. Se você procurou uma história para se sentir animado, feliz ou com motivação, então fique totalmente longe desse anime. Um mundo caótico e distorcido, onde a última coisa, teoricamente, que esses personagens vão trazer pra gente são histórias motivadoras. O que acontece em Evangelion é totalmente o contrário do que acontece em outras histórias de anime. A começar pelo protagonista, com muitos traços de alguém que sofre de depressão, que consequentemente não acredita em si mesmo e deixa claro para os outros que de fato não podem confiar nele, que quer receber elogio do pai, que quer provar algo pra ele, mas que também na maior parte do tempo quer fugir de tudo isso e não ter que enfrentar nada para não decepcionar ninguém e não se decepcionar. Ou seja, você vai ver um protagonista que reclama o tempo inteiro que não serve pra nada e que não faz nada direito e que vai se mostrar triste na maior parte do tempo. E por esse motivo, e por outros é claro, ele acaba sendo um dos protagonistas mais odiados. Na infância e na adolescência, se eu visse Evangelion, talvez eu jamais queria me sentir representado pelo Shinji. Afinal, queremos ser mais fortes, queremos ser como personagens que inspiram a gente, queremos nos sentir bem, mais confiantes, e o Shinji é o oposto disso. E não é só ele. A Asuka também é o contrário do que queremos ser. Uma garota que reclama de tudo, que precisa o tempo inteiro da aprovação das outras pessoas e que tem um vício em chamar a atenção. Alguém que demonstra suas emoções de forma agressiva para esconder aquelas emoções de que ela tem vergonha de ter. Ela nos mostra como em muitas vezes as pessoas tendem a diminuir ou dramatizar suas emoções em vez de apenas senti-las. E a outra criança, que seria mais calma entre os três, sofre justamente por isso,
por não sentir nada, por não conseguir identificar seu propósito e por não entender suas próprias emoções. Ou seja, não tem pra onde fugir na história de Evangelho. Você vai confrontar a dor. E isso não é apenas com esses 3 protagonistas. A identificação também continua com os outros personagens da história. Para mim, de uma forma até mais presente, afinal eu tô mais próximo da idade da Misato, do Kaji, do Gendo. Misato é minha personagem favorita depois da Asuka, justamente por ela ser a imagem do que acontece comigo quando eu cheguei aos 30 anos. Na verdade, não cheguei ainda, vai ser ano que vem, mas eu já me considero com 30 anos. Essa idade que também traz questionamentos. Igual quando você completou 18 anos, 25, talvez 40. Pelo menos é isso que eu escuto bastante na minha experiência clínica. Esses números mágicos têm o poder de mudar a nossa chave sobre o que pensamos de nós mesmos. Misato tem muitos reflexos das experiências passadas dela que não foram finalizadas, que ela não finalizou por si só e que acabam se repetindo na fase adulta. Erros, dúvidas e aprendizados vão marcando a vida da Misato. A dúvida de que fez a escolha certa é exatamente isso que essa personagem traz pra gente. E apesar de tudo, ela sempre prioriza a vida humana em primeiro lugar. Ela mesmo tendo bastante questões a lidar consigo mesma, mesmo assim ela consegue ainda pensar no outro, diferentemente da Hitsuko. E é por isso que elas sempre estão em conflito. E percebemos como cada um deles acaba lidando com as dores da vida de uma maneira distante. A Hitsuko se entrega ao trabalho de forma exaustiva, para também fugir dos seus medos e receios. Gendo foge do seu próprio vínculo paterno com medo de enfrentar seu filho que lembra a sua amada, que ele nunca superou, que ele escondeu bem longe para não ter que lidar com isso. Fugir, evitar, não confrontar. Evangelion é tudo sobre escapismo. Escapismo é sobre fingir que não está ali, que não existe, que seria melhor se as coisas simplesmente fossem esquecidas ou sem a necessidade de confrontar. Era algo que o Shinji dizia para não fazer várias vezes. Não quero fugir, não posso fugir. Mas era justamente algo que ele fazia muito. Que aquilo dava um alívio momentâneo. Toda vez que você age da mesma forma, um padrão neuronal específico é estimulado e se fortalece em seu cérebro. Sabemos que os neurônios que disparam juntos se conectam. Seu cérebro, sendo a entidade eficiente que é, toma o caminho de menor resistência cada vez mais que você repete aquele comportamento específico. E com isso, nasce um hábito ou um vício a partir disso. Ou seja, se você foge das situações, seu cérebro fica muito bom em fugir e evitar. E é justamente isso que vemos em Evangelion. Pessoas que são muito boas em evitar confrontar com aquilo que precisam confrontar. Nós humanos temos a necessidade de fugir da dor. E é perfeitamente normal e comum. Somos confrontados com muito mais realidade do que qualquer um de nós pode suportar. E temos maneiras de escapar dela. Temos desafios que os outros seres vivos não têm. Um gato não se preocupa com a morte de alguém próximo. Não se preocupa em ter que pagar as contas. Ou não fica ruminando aquela coisa desagradável que alguém disse a ele na semana passada. Mas o gato também não pode escapar da realidade na qual ele está. E a gente pode fazer isso. E é bom em alguns momentos, mas sempre não. Você pode tentar escapar da realidade até mesmo da forma mais simples, como é o caso do Kaji, que em meio a todo o caos onde ele vive e precisa presenciar, ele está lá plantando melancias e contemplando coisas simples. Talvez essa fuga do Kaji é totalmente positiva, porque não faz ele não ter que enfrentar os seus problemas que precisam ser enfrentados pelo próprio fato dele ser adulto. Mas essa fuga dele é como se fosse uma maneira temporária de se livrar de alguns estressores cotidianos. Pra mim, e talvez seja pra você também, por muito tempo os animes foram algo como fugir dos problemas. Quando eu era criança, era uma fuga para uma realidade onde eu não precisava enfrentar alguns desafios. E muitas vezes, quando estamos sentindo dor, estamos tão absortos em evitá-la, distraindo-a, ou sendo oprimidos por ela, que ficamos desconectados do que é importante no momento. Não quero pensar nisso, preciso de um prazer imediato para me aliviar e neutralizar essa dor que eu estou sentindo, como quando fazemos enquanto comemos aquele chocolate para aliviar a dor, aquela ansiedade que está nos incomodando. E é nisso que vemos representado em cada personagem da série, de uma maneira diferente, mas tão similar ao mesmo tempo. E quando olhamos ao nosso redor, percebemos isso na sociedade também. Vou fazer isso para não pensar nisso? Não vou responder essa mensagem agora no WhatsApp porque eu não quero ter que lidar com a resposta dessa pessoa. Não agora, eu não quero lidar com isso agora. Não vou dizer o que sinto para aquela pessoa, pois tenho medo do que ela vai me dizer. E o ponto não é ter que enfrentar sempre, mas é refletir sobre isso. Até que ponto você está evitando? Você pode estar evitando e quando percebe entrou em uma espiral de evitações e começa até a evitar pequenas coisas. Não quero ir para aquele local que me chamaram, mas não quero dizer não agora porque não quero enfrentar a expressão da outra de descontentamento. Não quero confrontar o olhar daquela pessoa de desaprovação. E percebemos que no fundo é tudo sobre eu, é tudo sobre a gente. Sim, é sobre você. Ninguém gosta de sentir dor e desconforto. O pai do protagonista evitou isso durante toda a obra, justamente para não ter que enfrentar o seu filho. E evitando por evitar, se passaram 14 anos. E o dano que antes que era apenas dele, passou para a pessoa que talvez ele mais amava. Fugimos da dor que é importante. Sonia Lyubomirsky trouxe um estudo interessante sobre como antecipar a dor muitas vezes é pior do que de fato sentia ela. É igual quando você quebra experiências dolorosas em pequenos pedaços. Por exemplo, fazer uma pausa durante uma perfuração dentária. Isso acaba até tornando a
dor mais dolorosa ainda, não menos. A antecipação da dor é quase pior do que a dor em si. Nosso cérebro pode contar histórias ameaçadoras do que estar por vir. A dor sempre foi imaginada na cabeça do Shinji e do Gendo de uma forma mais difícil ainda, que com o tempo acabou se tornando talvez quase impossível de se lidar na cabeça deles. A dor é algo que simplesmente não podemos fugir sempre. O nosso próprio corpo pede isso. Somos feitos de carne e osso com sensores de dor, que servem com certeza mais para nossa proteção em si do que exatamente para nos martirizar. Um machucado desencadeia a liberação de vários produtos químicos no local do dano, causando a inflamação. Esta sopa inflamatória provoca impulsos nervosos que mantêm você sentindo dor, para você proteger o local da lesão, ou seja, para o seu bem-estar. Você não pode fingir que simplesmente aquele machucado não existe ou que você não está sentindo dor. Por exemplo, a dor também pode desempenhar um papel importante no nosso equilíbrio com a dopamina, um neurotransmissor que tem relação com o nosso bem-estar. Anna Lembke, a autora do livro Nação Dopamina, afirma que quando hiperestimulamos centros de prazer do cérebro com dopamina, acabamos experimentando mais disforia, o oposto da euforia, ou seja, um estado de maior infelicidade. Nosso cérebro busca a homeostase, aumentando nossa dor para equilibrar muito prazer. Tomar uma desintoxicação de dopamina e residir um pouco mais no lado da dor, paradoxalmente redefine nosso cérebro para experimentar o prazer mais plenamente. Ou seja, de certa forma, a dor é um processo necessário para o nosso prazer também. Não adianta fugir. E o que vemos na história são personagens fugindo de toda essa dor, como se pudessem evitar escolher viver assim para sempre. A escolha é uma das nossas ferramentas mais importantes na vida. Se alguém quer que você faça exercício e comece a levantar pesos, provavelmente você vai achar aquilo torturante, talvez. Mas se você escolhe aquilo porque você quer melhorar sua saúde no final, pode ter certeza que isso vai causar uma mudança absurda no seu efeito motivador para realizar aquela ação. O desconforto faz parte da experiência humana. A dor, ela é menos assustadora quando você a recebe. O dilema e a dor que os personagens desse anime acabam enfrentando é muito da dor de não se conectar com os outros. O chamado dilema do ouriço. O dilema do ouriço, citado entre uma conversa entre a Hitsuko e a Misato, mostra bem isso. O filósofo Arthur Schopenhauer, em seu último grande livro, antes de sua morte, Parerga e Palipomena, fala sobre esse dilema que nós humanos presenciamos, mas que é bem semelhante e visto nos ouriços. Em um trecho fala: vários porcos-espinhos se amontoaram para aquecer em um dia frio no inverno, mas quando começaram a picar uns aos outros com suas penas, eles foram obrigados a se dispersar. No entanto, o frio depois uniu eles novamente quando a mesma coisa aconteceu. Finalmente, depois de muitas voltas de amontoados e dispersos, eles descobriram que seria melhor se permanecessem a um pouco de distância um do outro, nem muito longe, nem muito próximo. Ou seja, nós humanos teríamos que manter uma certa distância para nos protegermos também. Schopenhauer está falando de uma conexão humana, intimidade e afeto. Precisamos manter essa distância porque a natureza humana nos impede de nos aproximarmos verdadeiramente dos outros. Quanto mais nos aproximamos, mais profundamente nos machucamos. E o que todos na série têm em comum é justamente isso, esse medo da conexão, porque já sofreram com isso. E esse desconforto acaba fazendo muitas pessoas não gostarem de Evangelho. Ver algo que reflete uma das coisas que queremos esconder dos outros, ter que sentar e assistir os seus próprios problemas serem retratados na nossa cara, ou pior, o problema de outras pessoas que a gente conhece, que a gente não gosta. A tristeza que os personagens sentem e demonstram na obra são aversivos para a gente. Afinal, a nossa tendência a evitar a tristeza é quase que instintiva. Desde muito jovens, tentamos evitar sentimentos tristes. Como adultos, somos rápidos em falar para um bebê ou uma criança não chorar. Não fique triste, anime-se. Você está bem, está tudo bem, pare de chorar. E a tristeza, por vezes, acaba fazendo a gente se lembrar do que é importante para nós. Como fala o psicólogo Robert Firestone, quando sentimos tristeza, ela nos centra. O criador desse anime, Hideaki Anno, é perguntado em uma entrevista se ele gosta das histórias que ele criou. Ele fala que sim, mas nem de todas. E quando perguntado quais partes que ele não gosta, ele fala que são aquelas onde eu me vejo. E é por isso que muitos personagens a gente acaba odiando na série. Porque mesmo que você não se sinta igual um personagem na história, mas você pode conhecer alguém que lembra tal pessoa. Com isso acabamos não lidando muito bem com essa história. Queremos fugir da dor, mas quando isso é mostrado pra gente, é como se nossas falhas fossem transparecidas pra gente, pra todo mundo ver. O Shinji é a imagem disso perfeitamente. Ele não vai mostrar ao mundo que ele está vencendo seus medos. Ele é alguém que vai fugir de várias maneiras de ter que confrontar o que mais ele teme. Quando somos crianças, podemos fugir da dor, porque nossos pais estão lá para passar por essa dor pela gente. Sabemos que alguém vai estar lá. Quando crescemos, percebemos que fugir não adianta mais. É você dormir no sofá, perceber que acordou no sofá. Ninguém mais vai te levar para sua cama novamente. E ser adulto é isso, enfrentar pequenas dores. E aceitar crescer é uma metáfora bem mostrada no anime. O próprio fato dos personagens do Rebuild simplesmente não crescerem, a chamada maldição dos Evas. Eles simplesmente mantêm a mesma aparência, como se de fato ninguém dos pilotos Eva quisesse ou estivesse disposto a crescer de fato. E quando você permanece o mesmo sempre, você acaba sendo impedido de crescer por você mesmo. E tem um personagem na série que
vemos a total representação do que talvez é crescer, do que é talvez não fugir. E esse é o Kaoru. É importante mudar e aprender coisas novas para viver. As palavras do Kaoru estão implícitas na mensagem de Evangelho. E para mim o Kaoru é o personagem, apesar de não ser humano, que nos mostra como de fato aceitar a dor e como se mostrar vulnerável. Olha a forma como ele fala que gosta do Shinji, sem se importar se deve de fato dizer aquilo. Naquele momento ele está sendo vulnerável e tudo bem pra ele. E é por ele não ter essa barreira de dizer o que pensa, de dizer o que sente, que o Shinji acaba gostando bastante dele. A expressão do Kaoru é de alguém leve, que não tem pesos ou cargas pesadas de emoções mal resolvidas. Sua personalidade calma é um contraste à face dos outros personagens da história, como se ser vulnerável e aceitar o que acontece trouxesse uma calmaria pra ele. Quando os dois estão tocando piano, Shinji pergunta pra ele o que ele teria que fazer para tocar melhor piano. E o Kaoru fala: você não precisa tocar o melhor, apenas crie a melodia que te faça se sentir bem. O Shinji pergunta como ele poderia fazer isso. Ele fala que praticando, de novo e de novo, até mesmo você perceber, nossa, isso tá muito bom. Percebe que é até mesmo você perceber. Kaoru está dizendo pra gente mesmo, até você, não os outros. Talvez seja mais fácil o Kaoru ver tudo isso, afinal ele não é humano. Ele está vendo de fora. Você só consegue ver a ilha inteira se você estiver fora dela. No fundo, entendemos o motivo de cada um escolher a fuga como uma alternativa. Após sermos rejeitados de alguma forma, tendemos a parar de tomar riscos. E esse fenômeno é conhecido na comunidade científica como desamparo aprendido. O psicólogo Martin Seligman e Steve Meyer descobriram durante uma série de experimentos que cães que anteriormente tinham aprendido que nada do que fizeram teve qualquer efeito na prevenção de choques, quando colocados em uma nova situação, onde eles facilmente teriam escapado do choque, eles simplesmente acabavam deitando passivamente e começavam a chorar. Basicamente, o desamparo aprendido refere-se à condição em que animais ou seres humanos aprendem a se comportar de forma impotente, como se nada do que fosse tentado resultaria em algo. Então, com isso, podemos tender a ficar paralisados, mesmo quando podemos evitar uma situação desagradável ou prejudicial. E com isso ficamos passivos, quietos e fugindo de toda situação possível, como acabou ocorrendo com o herói da nossa história. Nos últimos episódios do anime, existe quase que uma conversa direta entre os personagens e a gente. Cada um é confrontado com sua própria identidade sendo percebida pelos outros personagens da história. E é nesses momentos que vemos as dores de cada um serem expostas. Shinji, que acabou tendo que matar o Kaoru, fala: por que ele tinha que ser um anjo? Percebe nessas palavras o tanto que isso remete à não aceitação da realidade como de fato ela é? Shinji estava implicitamente dizendo que ele não deveria ter nascido daquela forma, na visão dele, mas sim como ele queria. Uma não aceitação. E não apenas ele, todo mundo ali tem vergonha de algo, todo mundo ali esconde alguma coisa, todo mundo ali de alguma forma se sente desnecessário. Pesquisas mostram que o medo da rejeição pode ter um impacto negativo no nosso bem-estar emocional e também nas relações interpessoais e no nosso funcionamento psicológico. Afeta como nos sentimos sobre nós mesmos, as decisões que tomamos e os objetivos que escolhemos perseguir. O medo da rejeição faz com que pensemos pequeno e agir ainda menos. Shinji no final tentou transformar a evasão em ação. Se um objetivo ainda parece importante e significativo, tente tomar medidas para alcançá-lo, mesmo que isso aumente o risco de rejeição. Evitar é mais seguro e menos doloroso. Sem perguntar, não há rejeição. Não existe rejeição se você ficar sem fazer nada. Mas sem agir, não há aceitação. E não tente controlar a rejeição. É inútil, porque ela não está nas suas mãos, e sim na mão dos outros. Shinji entende que no final cada um vai ter uma interpretação diferente sobre ele e cada um também tem erros e medos. Não era apenas ele que passava por isso, que era como ele queria acreditar. Assim como ele queria acreditar que todo mundo odiava ele. E é nesse contato com a visão de outras pessoas que Shinji vai se desapegando dessas ideias rígidas sobre si mesmo e do mundo. E ele percebe também que tinha uma grande responsabilidade na realidade que ele criou para si mesmo. E mais do que isso, Shinji aprende a não se comparar naquele momento. Cada opinião era apenas a opinião de outra pessoa. Ele quebra a barreira da aprovação dos outros, que vinha do desejo inato que todo ser humano tem de ter conexões com outras pessoas. E por isso que essas pessoas acabam não sendo verdadeiras em muitas ocasiões, para não afastar os outros. Porque revelar fraqueza pode mostrar que você não é o suficiente para ter uma conexão, por causa que você é julgado por isso. Mas ao mesmo tempo sofremos porque não podemos ser quem somos a todo momento. Esse é o grande paradoxo de Evangelion que reverbera na nossa vida também. E no final, o protagonista dessa história acaba encontrando a linha entre esses dois extremos. E essa é a grande lição dessa história pra mim. Ninguém consegue viver em um mundo somente seu. Nessa vez que eu assisti, que eu vou lembrar pra sempre, aceitar a realidade foi a maior mensagem que foi absorvida por mim nesse anime. Aceitar e seguir em frente. Olha só, até parece agora um personagem shonen confiante falando. Aceitar que sim, eventualmente você vai sentir dor nas conexões que você fizer, inevitavelmente alguém na sua vida vai te deixar ou te magoar ou simplesmente partir para sempre, mas devemos lembrar também que essas conexões que são responsáveis pelas nossas melhores lembranças e que são por esses momentos que vivemos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.